bem-vindo, seja bem-vinda! Hoje é um dia especial. Bom, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico muito feliz ou se eu fico apreensivo. Pelo seguinte, ontem de manhã aconteceu um fato. Foi assim algo muito especial. Por quê? Porque normalmente nós não temos o costume de assistir televisão de manhã. Só que justamente ontem a minha cunhada dormiu lá em casa e nós, para fazer aquela sala para ela, acabamos tomando um café normalmente, como uma família normal, né? Como a gente deveria de fazer todos os dias. E coincidiu que, ao tomar café, a televisão estava ligada e nós ouvimos uma chamada que iria passar no programa Mais Você uma matéria falando sobre o perigo que é um box de vidro. Por isso que eu estou te perguntando, será que isso vai ser bom para nós ou será que isso será ruim para nós? Eu tenho uma posição já, e antes mesmo dessa matéria, eu já venho defendendo essa posição, tanto que em junho do ano passado, eu escrevi uma matéria especial no nosso site, falando sobre box, porque eu realmente temia que a qualquer hora isso iria acontecer. Eu estava vendo na internet várias pessoas reclamando que os box estouram e machucam pessoas. Como você pode ver, já no início desse curso, eu mostrei algumas fotos para você, demonstrando sobre os cortes que o vidro temperado causou em muitas pessoas e principalmente não, na verdade, todas aquelas fotos foram pessoas feridas por estouro de vidro temperado ao tomarem banho. Que bom que você está fazendo esse curso. Que bom que hoje você é uma pessoa mais instruída, porque isso vai mudar o nosso jeito de ser. Por quê? Esse programa da Ana Maria Braga, Mais Você, que na verdade não é nem a Ana Maria Braga que estava fazendo, eu nem sabia disso. Agora é aquele rapaz lá, o André Marques e a outra moça lá, que eu também não lembro o nome. Ele tem repercussão nacional. E eu já estou habituado a saber que quando sai uma matéria no jornal, vamos supor, num programa de alto público, como é aquele programa, as pessoas vêm, né? E já aquilo cria um burburinho. Então eu já digo para você, a partir de hoje vai ter que mudar o jeito que você comercializa o seu box. Como eu disse, já faz tempo que eu estou falando sobre esse assunto, mas agora é sério. Por quê? Porque colocou-se medo nas pessoas. Por um lado isso é bom, por um lado isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque muitas pessoas ficarão assustadas com as imagens que viram na televisão e podem optar por não mais comprar um box de vidro, ok? Podem optar por comprar, por exemplo, um box de acrílico ou colocar apenas uma cortininha em suas casas, aquela cortina de plástico, ou não colocarem nada. Por um outro lado, o medo é um grande motivador de consumo. Afinal, o mercado do medo é o mercado mais rentável que existe no mundo. É o mercado do medo. Então, isso é uma técnica muito antiga, se espalha o medo e depois venda a segurança para as pessoas. Só que é o seguinte, agora nós teremos que ser muito vendedores. E eu digo que muitas pessoas vão lucrar muito com essa matéria que aconteceu, que saiu na Rede Globo. E algumas pessoas vão ter dificuldades em vender. Por exemplo, apareceu lá toda aquela dramatização de uma criança que realmente ficou bem machucada por causa dos vidros. Aquilo causou um choque muito grande nas pessoas que viram.
Aí chamaram uma moça lá da Abravidro para poder explicar sobre as manutenções. E aí, segundo a mulher lá do box, falou que foi pedir uma ajuda para o vidraceiro. O vidraceiro falou que tinha que fazer uma manutenção, mas tinha que ser só a cada 4 anos. E isso não é verdade. Nós sabemos que o box, no mínimo, 1 ano de manutenção. E eu não sei porquê, é uma coisa que eu venho batendo em todos os cursos, não sei porquê o vidraceiro não gosta de fazer manutenção. Porque a manutenção é algo que você vende uma vez e lucra sempre. Você vendeu um box para aquele cliente, todo ano você tem um lucro em cima daquilo. Só que nós não gostamos de fazer manutenção. Então hoje, calhou muito assim com o tema, porque hoje nós vamos falar do segundo item do sistema, que é justamente o vidro temperado. E assim, parece que foi algo premeditado. Estava escrito isso aí que ia acontecer assim, justamente nesse dia que eu não tive que mudar praticamente nada do que eu ia falar, a não ser uns 2, 3 detalhes aqui só. Mas eu ia falar justamente isso que eu estou falando para você, mesmo não tendo ouvido e visto aquela matéria. Estava programado já. Mas aí, aproveitando então, essa situação, eu coletei mais alguns dados e vou inserir mais alguns itens nessa aula de hoje, ok? Então vamos lá? Desde o começo do curso, nós já estamos falando que iríamos fazer alguns comentários sobre norma. E hoje, especificamente, lembra? Lá na semana passada que eu falei para você, pessoal, se você vende box, no mínimo você tem que conhecer a norma. E eu tinha citado justamente sobre a película de segurança. Isso na semana passada. Hoje eu vou falar mais um pouco para você sobre essa norma, que é a norma de box. Essa norma de box de vidro, que é a 14207, ela já sugere a aplicação de película de segurança nos vidros de box. E nós, muitas vezes, nem conhecemos a norma. Mas, só para que você tenha uma ideia, eu vou fazer algumas leituras para você sobre essa questão da norma de box. Não vou ler a norma toda, porque são várias folhas, mas eu vou ler os pontos principais que pegam justamente nessa parte da película de segurança. Porque é o seguinte, vários itens que estão descritos na norma foram observados lá pela moça da Abravidro, que de fato podem quebrar o vidro. Por exemplo, o puxador batendo no vidro fixo, pode quebrar o vidro. O box sem batedor lá embaixo, que não limita a ponta do vidro de bater na parede. Ou, por exemplo, algo que acontece muito, os perfis de alumínio, eles vêm muito estreitos. Isso aí é uma coisa que a gente já sabe faz muito tempo. E pelo box só ser estruturado, vamos supor, só pelas rodanas e pelo guia embaixo, quando a porta vem, ela vem balançando. Então, dificilmente a pessoa consegue encaixar a porta certinho no perfil sem bater na borda. Lembra que eu disse? Às vezes a pessoa bate ali o vidro na borda, ele não estoura naquele momento, mas depois ele estoura. Então, esse também é o detalhe que tem que ser revisto. A largura do perfil. Ou sei lá, um outro sistema, um sistema que seja meio triangular, assim, que a porta, mesmo que ela venha balançando, ela possa encaixar e depois para ficar fixo, porque também se colocar um perfil muito largo, ela pode ficar vibrando. Então é uma coisa, foi interessante, porque agora os fabricantes podem ser que deem alguma solução a mais, cabe a nós também cobrar, mas vários daqueles itens podem quebrar o box e tem também aquela questão da quebra espontânea. Querendo ou não, por mais que muitas vezes a gente não queira falar sobre esse assunto, acontece. Então, independente se esse vidro quebrou porque a pessoa bateu, porque a pessoa não fez a manutenção, ou porque foi uma quebra espontânea, o que não pode é esse vidro machucar a pessoa. Por exemplo, mostrou uma moça lá, lembra que eu falei com você do vidro temperado? Ah, cai em pequenos pedaços, boleados. Isso aí é conversa para boi dormir. Corta e corta bastante. Como eu falei, agora teve a comprovação. A moça tomou 6 pontos no pulso aqui, que foi fechar o box estourou, tomou 6 pontos. Aí parece que a criança tomou, se eu não me engano, foram 60 pontos no rosto. 60 pontos. Ou seja, por que eu estou falando para você que agora vai depender muito da sua venda? Você pode vender para o seu cliente algo muito seguro, algo que você vai garantir para ele. E eu vou te mostrar um vídeo agora, tá? Um vídeo que eu peguei na internet, já faz tempo que eu tenho esse vídeo, e hoje
foi um momento propício em poder mostrar para vocês. Eu não ia mostrar ele hoje, eu ia mostrar ele mais no final, mas agora eu já vou mostrar hoje para você esse vídeo demonstrando o desempenho da película de segurança. Inclusive, é até de uma vidraçaria está fazendo um trabalho muito legal e eles já estão à nossa frente há muito tempo, né? Porque já estão utilizando esse artifício aí de vender um produto com maior valor beneficiário para o cliente. Então, se você não assistiu essa matéria, eu não sei se tem na internet, na verdade eu procurei até hoje na parte da tarde, mas eu não vi nada na internet ainda, mas com certeza entre amanhã ou depois vai aparecer na internet, vai surgir comentários sobre isso, a própria indústria vidreira acredito que vai se manifestar sobre isso, então fique esperto aí nos meios de comunicação e é uma oportunidade. Ou a gente pode sentar e chorar e ficar chorando porque não vai vender mais box, ou a gente pode agora ganhar dinheiro com isso, vendendo soluções. Lembra que eu falei para você? Ganha dinheiro quem vende soluções. Ok? Vamos falar um pouquinho da norma? Então é o seguinte, vou pegar meu conjunto de normas aqui, vou lá na página 8. Então a norma é a 14.207, tá? Essa norma aqui, como você pode ver, essa aqui é de uso exclusivo do Gabriel Batista. Vendo aí, ó? Essa aqui é minha. Eu tenho várias normas, mas várias mesmo, tá? Então vamos lá. A 14.207, lá na página 8, vamos então na página 8. Bom, a página 8, lá no item 4.8, fala o seguinte: instalação de película de segurança. Forma de instalação de película de segurança. A película de segurança deve ser instalada do lado externo do box. A instalação da película de segurança deve garantir o ancoramento do sistema da película de segurança vidro temperado quebrado. Para isso, a película deve ser instalada sob as peças responsáveis pela sustentação da peça. No caso da porta de correr, a película de segurança deve ser instalada sobre as roldanas. E no caso da porta de abrir, a película de segurança deve ser instalada sobre as, no plural, dobradiças. A película de segurança deve estar instalada até um limite máximo de 5 milímetros da extremidade do vidro. A instalação da película de segurança deve ser feita por profissionais devidamente treinados, seguindo os procedimentos de instalação e produtos de aplicações recomendados pelo fabricante da película de segurança. Tempo de cura da película de segurança. Após a instalação da película de segurança sobre o vidro, conforme orientação do fabricante da película, é necessário aguardar um período mínimo de 2 horas para a instalação do sistema de sustentação da peça de vidro. Bom, vamos fazer por partes. Então, a própria norma, como você está vendo aqui, até grifei, tá? Ela já sugere que se use a película de segurança. Ela não fala assim, ó, você deve usar, mas ela aborda esse tema. Tanto que ela aborda vidro laminado, vidro temperado e vidro temperado com película de segurança. E essa norma, como você pode ver, ela é de 2009, ou seja, já faz bastante tempo. Bastante tempo. E o box é o sistema mais vendido no Brasil de vidro temperado. Ou seja, é obrigação do vidraceiro ter uma dessa. Ok, vamos então falar para você. É o seguinte, a norma fala que a película de segurança deve ser instalada pelo lado de fora do box. Por quê? Justamente para não ficar em contato direto com a água, para não ficar em contato direto com as químicas ali. Fala que ela deve ser instalada no mínimo 5 milímetros da borda. Por quê? Quando se coloca, vamos supor, vou pegar aqui uma peça, vamos pegar aquela mesma pecinha que a gente já tem visto faz bastante tempo. Se a película for colocada muito aqui nessa viradinha aqui, ela fica com orelhinha, fica saindo. Então, pede-se que se coloque pelo menos aí uns 5 milímetros afastado da borda para que ela não fique saindo. E fala para que ela seja colocada sob, ou seja, por baixo do elemento estrutural. Então, quando se trata de uma porta de correr, ela tem que ser colocada aqui, total,
cara faz o furo na película, e aí quando o cara prende a rodana, é aquilo que eu falei da cobertura, lembra? Quando o cara prende a rodana, ele tem que prender também a película. Ok? Vamos então agora para a página 12. Ensaio de manutenção da estrutura do vidro temperado com película de segurança. O ensaio de manutenção da estrutura do vidro deve ser realizado em uma peça de vidro com as dimensões normalmente comercializadas pela empresa. No caso da porta de correr, a estrutura é representada pelas rodanas e no caso da porta de abrir, a estrutura é representada pelas dobradiças. Executar a quebra intencionalmente do vidro temperado utilizando um pulsão do lado não recoberto com a película de segurança. Após a quebra, a porta deve realizar um movimento completo de abrir e fechar sem soltar-se da sua estrutura de sustentação e manter-se ligada a ela por um período de no mínimo 2 horas. Se isso não ocorrer, o box deve ser considerado não conforme. O que essa parte da norma nos fala então? Ela fala o seguinte, aquilo que eu já falei, quando se trata de porta de correr, tem que colocar sobre a rodana. Quando é porta de abrir, né, tem que colocar sobre as dobradiças. Mas ela fala o seguinte, que todo fornecedor de vidro, de box no caso, deveria fazer o teste. Monta o box, aplica a película e quebra, para você ver se vai dar certo ou não. E tem uma reivindicação, que essa porta, depois de quebrada, ela consiga fazer o movimento de abrir e fechar e continuar intacta ou presa durante 2 horas. Isso é pelo caso, vamos supor, se alguém cai no box, o box fica todo quebrado. Até você chamar ajuda, até chegar alguém, vamos supor que demora aí 2 horas. Então, durante 2 horas, aquela pessoa precisa ficar protegida mesmo que esteja dentro do box. E o box tem que fazer esse movimento de abrir e fechar. Né? Porque senão não adianta nada. Senão quebra o box, a película fica lá, mas aí você não consegue abrir e fechar o box, o cara vai ficar preso dentro do box. Então é importante que ela permita fazer essa movimentação. Ok? Isso é muito importante. Vamos para a próxima. Vamos agora na página 13. Olha só. Olha o puxão de orelha. Bom, o vidro deve ter o nome ou logomarca do seu fabricante. E o box deve ter a identificação da empresa responsável pela instalação. Os fabricantes de box de banheiro devem fornecer informação ou informações em relação ao uso, manutenção e aos cuidados com o box, com folhetos de instruções. Essas informações devem incluir o seguinte: primeiro, um sistema de identificação do modelo ou tipo de box. Os seguintes avisos: se o vidro for lascado, deve-se substituir, pois incorre em risco de quebra. Deve ser feita uma manutenção periódica, no mínimo anual, em todos os itens do box, para verificar se eles estão em perfeitas condições de funcionamento. Não bater no vidro com objetos duros ou pontiagudos. Para a limpeza do box, utilizar somente pano úmido com detergente neutro ou sabão neutro, secando a seguir. Em caso de mau funcionamento do box ou quebra de algum componente, interromper o uso, pois pode incorrer na quebra do vidro e solicitar imediatamente a manutenção. Em caso do vidro da porta encostar no chão, no movimento de abrir e fechar, deve-se isolar imediatamente
o box e chamar um técnico responsável pela manutenção do produto. Toda manutenção deve ser solicitada pelo cliente final e executada por pessoas qualificadas. O projeto de instalação do box é essencial para o seu bom funcionamento e longevidade. O anexo A aborda os principais pontos a serem considerados. O instalador, por sua vez, para instalar o box de banheiro corretamente, deve ter um conhecimento específico básico que é abordado no anexo B. Recomendações. Recomenda-se fornecer certificado de garantia do box. No caso de box com vidro temperado com película de segurança, recomenda-se fornecer também um certificado de garantia da película de segurança, com o código dela instalado, assim como o seu número de lote, para garantir a rastreabilidade do produto no caso de uma eventual necessidade. Responde para mim, quem faz isso? Olha, já faz tempo que eu estou falando para o pessoal, todo produto que você compra, muitas vezes um produto de R$5, ele vem com um manualzinho de instruções. R$5. Um box aí mais barato que a gente compra custa R$500. E o vidraceiro não entrega nada. Na empresa que eu trabalhava, na época, era representante Blindex. Eu achava muito interessante porque, quando é representante Blindex, o selinho, isso na primeira empresa que eu trabalhei, na Maxi Glass, o selinho, né, vinha Blindex, como eu vou dizer, não é nem impresso no vidro, ele vinha mesmo uma plaquetinha colada no vidro. E o meu patrão ainda fazia um selinho, né, com lá representante Blindex, com o símbolo da Blindex, o nome da empresa e o número de telefone, e estava escrito lá, manutenção, 1 vez por ano. Só que hoje eu não vejo mais isso. É difícil você ver alguém que faça isso. Então você tem que entregar o manual de instruções para o seu cliente, informando ele. E olha a oportunidade de ganho que você tem. Todo ano você vai lucrar em cima daquele cliente. Porque você vai falar para ele, ó, vou fazer uma manutenção, mas tem que fazer aí entra aquela parte que eu falei você do medo. Ó, tem que fazer manutenção todo ano para você conservar o seu box. Pega um dia só para fazer manutenção. Ó, equipe, vamos fazer as manutenções lá. De terça-feira a gente fazer manutenção. Você faz 10 manutenção aqui numa terça-feira. Entendeu? Já são R$300. Então, isso se você cobrar R$30, né? Você pode cobrar muito mais, pode cobrar R$100. Mas é isso que eu falo. Só que você tem o dever de entregar um produto com um certificado de garantia para o seu cliente. Há um ano atrás, eu na verdade gravei um vídeo que fala sobre 10 dicas que você tem que saber para você convencer o seu cliente. Depois eu acabei dando 16 dicas. E eu dei uma dica quentíssima que eu falei naquele vídeo. Dica quentíssima. Norma. E ela tá aqui, ó. Norma de edificações habitacionais desempenho. Essa norma é a 15.575. O que essa norma fala? Todos os produtos agora terão que ter assim um certificado de durabilidade. Por exemplo, janelas 40 anos. Então, eu tenho essa norma também. Todo vidraceiro tem que ter. É uma norma muito grande. Isso aqui, por exemplo, é só uma parte da norma. Ela tem, se não me engano, 7 partes. Mas as partes que não interessam a gente comprou. São 2 partes. Essa grossura aqui. Não li tudo, honestamente, não li, é muito grande. Mas eu li as partes principais. E ela fala justamente o seguinte. Que todo produto de edificações, né, de construções, terá que ter um mínimo de vida útil, porém, desde que o usuário faça as manutenções pré-determinadas. Ou seja, você dá a garantia do seu produto, mas você fala, meu querido, eu garanto meu produto, mas você tem que fazer manutenção. E a manutenção é cobrada.
Só que você tem que dar garantia. E aí, também, você pode ver que as empresas, não sei se nem se você está sabendo, mas as próprias empresas vidreiras, eu fui numa palestra que só falar dessa norma, né, que a gente ouviu lá do consultor falando dessa norma, que a empresa vidreira, né, as empresas que fornecem componentes, estavam totalmente perdidas, porque nem elas sabiam quanto o produto durava. Vamos supor, quem faz o batedorzinho do box não sabe quanto que o produto dura. Aí eles tiveram que fazer um teste para ver, para poder falar, não, esse produto que dura tantos anos, para ver se realmente se coincide com a VUP, né? Que é a vida útil dos produtos. Então, está acontecendo várias coisas. O mercado está se movimentando. E várias coisas que não estão nos planos, como por exemplo essa matéria, estão acontecendo. Nós temos que ficar ligados e aproveitar a maré, aproveitar a onda. Qual que é a onda agora? Vender vidro seguro. Qual que vai ser a onda agora? Garantir para o seu cliente que o seu produto é 100% seguro. Ok? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que a gente já volta. Ok? É novidade aqui na Vitrolar, a película de segurança. Isso é muito bom para você ter um cuidado consigo, né? E com toda a sua família. Dá uma olhada. Todos os box têm o vidro temperado. Isso mesmo. Certo? O vidro temperado já é seguro. É Ele é um aquele vidro que de segurança. se quebrar por mau uso, às vezes as pessoas bate aqui, bate dali. Se quebrar, ele estilhaça. Em pequenos pedaços. Em pequenos pedaços. Já é muito seguro. Legal? Isso mesmo. Só que acontece, esse vidro, enquanto você está tomando banho, se ele quebrar, você vai ficar com vários pontinhos de corte. Isso, não vai ser cortes profundos, mas Não são profundos, mas vão vão te vir a atingir. cortar. Isso A mesmo. película de segurança te deixa ainda mais seguro em relação a isso. Então ele cai direto. ela vai segurar, a película de segurança vai segurar esses cacos. Você entendeu? Ela vai ficar pendurada como se fosse o vidro do para-brisa do carro. Ele não vai cair, não vai atingir o seu corpo. Olha, você tá vendo, né? A expectativa. Agora você vai ter uma situação real. A gente montou aqui, ele tá de óculos, a marreta, mostra a marreta, tá com a marreta. Marreta de Ele vai verdade. quebrar esse box, tá? Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Isso daqui é só para você entender como é que funciona aqui. Tem que provar. Isso mesmo. Não é verdade? Vambora. Então ele vai mostrar agora, ele vai quebrar esse vidro que é temperado e ele tá com a película. Temperado 8 milímetros e ele possui o selo do Inmetro, tá? Vai lá, Rangel. Vamos lá. ver então. Eu vou começar. Primeiro eu vou bater nele aqui na. Ver se ele quebra. Será que quebra? Será que Tá quebra, difícil. Rangel? Vamos agora, eu vou quebrar ele na borda. Vai lá. Vai lá, Rangel. Rapaz, essa película é boa mesmo, que não Não, quebra esse é o nunca. vidro mesmo, tá? Vou bater. Agora vou bater aqui embaixo, que é a parte mais frágil do vidro. Opa! Prontinho. Ai, Quebrou. olha só. Estamos com o box quebrado. Eu tava esperando cair. Não, E vai sim. cair, não vai? Ele tá caindo alguns Ah. pedacinhos, tá? Mas Mas como a tem a película película? segurou o box, tá? Olha. Que daria tempo pra você sair de dentro do seu box. Olha, melhor ainda. Olha que Aí ele situação. não iria cair em cima de você, então ele tá seguro. Aí. Uma novidade aqui. Isso. E ele tá, aos pouquinhos, ele tá... Ó, ele está soltando, ó. Vai quebrar É isso agora, aí. vai cair. Ó, olha, gente. Você nunca viu isso, né? É uma situação real. Isso daí é pra sua segurança. Não vai estilhaçar em você. Não vai Não vai te cair em disso. cima de você, tá? Então ele é um. Agora essa porta, ela. Cuidado aí. Não, tranquilo. Olha. Olha que legal. Essa novidade é incrível, hein, Rangel? É, mas pelo menos ninguém se corta, não é verdade? É verdade. Situação real. Olha aqui, ó. A marreta fez isso. O Rangel, você tá bruto, hein, Rangel? Aqui é a situação real, você viu? Película de segurança para cuidar ainda mais de você e toda a sua família. Tem Isso aqui mesmo, na na Vitrolar. Vitrolar. A sua referência em box. Isso. Bom, agora a última parte que eu falei para você está na página 14. Projeto. O box de banheiro deve ser projetado e instalado levando em consideração o tipo de estrutura e a resistência da parede ou alvenaria. Por que que eu falei na aula passada sobre o substrato? Por que eu falei para você? É por isso. Porque você tem que conhecer a resistência do seu substrato, da sua alvenaria, ou sabe Deus aonde você vai fixar o seu sistema. Tá aqui, ó. É norma.
Tem que saber. Bom, com atenção especial ao prumo e ao nível do conjunto. Também deve ser dada atenção à posição das peças sanitárias e detalhes de rebaixo, bem como as instalações embutidas para evitar a ocorrência de problemas na instalação, visando atender às necessidades de segurança do usuário na utilização do box de banheiro. Agora, uma informação super importante. Essa eu aprendi desde pequeno. Só que como as pessoas não entregam o manual de instrução para os seus clientes, a maioria dos clientes não sabe como é que faz. Mas olha só. Nos box com porta de abrir somente para dentro, um dos vidros deve ser de fácil remoção. Os fabricantes devem orientar no manual do box como proceder para remover essa parte em caso de acidente. Por que isso? Porque o cara está tomando banho. Aí o cara cai dentro do box. Se acidenta lá, desmaia, tem um ataque epilético, sei lá, aconteceu alguma coisa, o cara caiu dentro do box. Se a porta só abre para dentro, o cara vai estar estrovando a porta, vai estar impedindo a porta de abrir. Porque o cara vai estar caído ali junto com a porta. Você, como fornecedor de box, tem a obrigação de entregar para o seu cliente um manual que indique como que ele tira o vidro, porque o box não vai abrir com o cara caído lá dentro. Como que ele vai fazer? Vai estourar a porta do box para poder tirar o cara de dentro? Então, esse vidro tem que ser retirado, tem que ser de fácil remoção e tem que sair pelo lado de fora. Tem que sair pelo lado de fora, porque é onde as pessoas que vão estar socorrendo a pessoa vai estar. É fácil. Se for com o sistema de 1114, que é aquela dobradiça semiautomática, né, com aquele pivôzinho lá de plástico, é só você segurar na porta em cima e levantar. É só isso que tem que fazer. Só que para nós que conhecemos o vidro é fácil. Mas será que para um leigo apavorado vai saber fazer isso na hora de um acidente? Então, se acontece algo desse tipo e o cara alega que não tinha um manual de instruções, você está no sal. Além do que, você ganha com isso, você valoriza o seu produto. Nós temos um curso que algumas pessoas estão participando, até que estão fazendo esse curso também, que a gente fala exatamente sobre isso. Como que você agrega mais valor ao seu produto? Às vezes, a gente fica querendo trabalhar com um monte de coisa, como eu falo, atender tudo, e não vê que daquele produto que nós trabalhamos, o básico mesmo, dá para a gente tirar mais coisas. Basta você fazer o quê? Basta você agregar mais valor ao seu produto. Ou seja, se você vai vender um box, aí você fala, meu querido, olha, o vidro temperado é o vidro mais seguro que existe. Mas se caso um dia vier a se quebrar, o senhor tem uma película de segurança. Quanto custa a película? Ah, R$300, mas vale a pena. E aí entra a sua lábia de vendedor, que você está vendendo segurança. Então, muitas vezes a venda é o quê? É ferir e curar. Você fere e cura. Isso é a venda. É isso que a gente ensina no nosso outro curso. Nos nossos outros cursos, né? Fira e cure. Por isso que eu falo a você que nada vende mais do que o medo. O medo é terrível. É louco para vender. Mas isso é um caso à parte. Ok? Então, como você viu, a norma está aí para ser seguida. Por que se faz a norma? Porque amanhã ou depois, se acontece algum problema, você está embasado na norma, não vai ter problema para você, porque senão eu segui a norma. Se deu alguma coisa errada, aí tem que falar com o pessoal que fez a norma. Mas, se acontece um acidente e o cara percebe que o seu box não tem o selo do seu fornecedor, não tem quem forneceu o vidro. Esse selo que eles falam não é o selo da Sebrae, vamos dizer assim, ou da Guardian. É o selo de quem temperou o vidro. É esse que dá garantia. Não é a Sebrae nem a Guardian. É quem faz a têmpera. É o seu beneficiador. E depois você coloca o seu selo, que é para o cara te ligar se caso acontecer alguma coisa. Ó, João, você instalou o box aqui para mim faz 6 meses. Ele deu uma lascadinha. Aí você vai lá e troca a peça de box. Ó, João, você fez o box para mim, ele quebrou aqui o batedorzinho. Você vai lá e troca o batedor. O cara tem que ter seu contato. Porque depois de um ano o cara não vai nem lembrar mais seu telefone. Não sabe nem marcou mais.
Ok? Então, isso é muito sério, gente. É seríssimo isso. Então, eu acredito que agora a venda de box está sendo uma incógnita. A partir de hoje, né, a venda de box vai ter que ser um pouco diferente. Ok? Então, falei bastante já sobre o tema. Vamos para o nosso tema agora, que é vidro temperado. Ok? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Então, lembra que eu falei para você? Dentro de um sistema, existem pelo menos de 10 a 15 componentes. Então, na aula passada, nós falamos sobre o substrato. E agora nós vamos falar sobre o vidro. No caso, o vidro temperado. Então, como você viu no vídeo, o vidro temperado ele é obtido pela passagem, né, de um forno. Tem um tratamento térmico ali, chega ali até 630 graus, 650 graus. Depois ele é resfriado rapidamente, onde acontece aquele sistema lá de tração-contração, que eu já te mostrei. O vidro temperado é o único vidro autoportante que se mantém por si só através de furos ou recortes. Então ele é o único vidro que faz isso. E aí, se você quiser transformar um vidro em autoportante, você tem que utilizar o temperado. Normalmente se lamina os vidros temperados. Então é o seguinte, o vidro temperado ele não pode ficar, na verdade, não só o vidro temperado, tá? Nenhum vidro pode ficar em contato com material que seja mais duro que ele ou com a mesma dureza dele. Então, normalmente, usa-se espaçadores isolantes mais maleáveis. Bom, esse aqui não é um furo de roldana, tá? É um furo maior. Mas só para você ter um exemplo, é isso que acontece muitas vezes com o box. O box apoia o peso aqui e o ideal é que ele apoie nesse material, que pode ser PVC, tem que ser, também não pode ser um material muito mole, senão ele esmaga. Pode ser de vários materiais. Depois eu vou te passar, quando a gente falar de componentes, a gente vai te passar aí mais detalhes. Mas o que acontece muitas vezes, às vezes a folga tá pouca. Né? O cara tem que regular mais. Daí o cara tira essa pecinha, joga fora e aí coloca o box assim. Na hora que você coloca, fica legal, não acontece nada. Mas amanhã depois,
isso aqui entra em atrito, começa a entrar em atrito e o box pode vir a quebrar. Então, apesar de ser super forte, o vidro temperado não pode ficar em contato direto com materiais mais duros do que ele. Ok? Bom, como você está vendo na imagem aí, por exemplo, essa imagem é de uma instalação de porta pivotante, onde o peso da porta fica todo em cima do pivô inferior. E aí, como você está vendo, está se aplicando aí um espaçador em cima da dobradiça. Na minha opinião, eu acho que esse espaçador ainda está pequeno. Ele é curtinho. Então o cara pegou aquele calcinho de nylon branco, cortou só. Normalmente eu forrava toda aquela parte superior ali do pivôzinho, para evitar problema. Mas pelo menos ele está fazendo o que é certo. Bom, outra imagem é essa, tá vendo? Essa rodana é uma rodana especial, muito interessante, mas aí, como você pode ver, já vem com esse isolante aí. Então é super importante que o vidro temperado esteja isolado de materiais mais duros. Uma grande contradição, não vou dizer contradição, mas é o seguinte, o vidro temperado normalmente ele é feito do quê? De 3, 4, 5, 6, 8 e 10 milímetros. Na verdade, dá para se temperar vidro de 12 até de 15. E em alguns lugares até de 19. Mas, como um cliente nosso ligou esses dias, falou, Gabriel, eu olhei lá no site da empresa, a empresa falava que temperava vidro de 12 milímetros. E o meu cliente queria um vidro de 12 milímetros temperado. Cara, eles demoraram 90 dias para fazer o vidro, além de me cobrar muito caro. Por quê? Porque não é muito comum temperar nem vidro de 12, nem vidro de 15. Então, quando você pede para temperar um vidro desse, você tira totalmente a receita, o cara tem que passar só aquele vidro e aquele processo que a gente já sabe, que eu escrevi no livro. Então, existe essa têmpera, tá? De 12 e de 15, e até de 19. Ouvi dizer, nunca vi um vídeo de 19 milímetros temperado, mas ouvi dizer que existe esse processo. Mas, é difícil fazer. E tem algumas empresas que fazem aqui, principalmente em São Paulo. São Paulo, Santa Catarina tem. Mas, quando você for vender, lembra que eu falei? Consulte sobre o negociador. E aí, meu querido, quanto tempo você está demorando para entregar esse vidro? Você vai fazer? Você faz? Porque senão você pode aí ter problema. Por isso que eu digo que o vidro temperado, ele libertou os arquitetos e decoradores e engenheiros do mundo inteiro. Por quê? Porque ele se mantém sozinho. Ele é autoportante. Ele não precisa de estruturas, de requadros, de caixilhos para se manter. Como, por exemplo, essa imagem. Olha essa imagem, que coisa linda. Não precisa nem de trilho. O próprio vidro se transformou no trilho da porta. Olha que lindeza. Fala se isso não é bonito. Então, essa é a beleza do nosso material. Mas o vidro temperado, por ele ser um processo térmico, ele pode causar alguns probleminhas. São teoricamente 5. Pode dar um probleminha de empenamento, que eu falei para você que todo vidro temperado normalmente empena. Pode também dar uma diferença na medida, e a norma ela prevê isso. Né? De repente você pega o vidro lá com 1 metro, ele vem com 1 metro e 2 milímetros. Está na norma. Então, às vezes, né? Ou então você pediu com 1 metro, ele vem com 99,8 ou 998. Ok? Pode ser. Ele também dá um problema no sopro, principalmente nos vidros com têmpera vertical. Mas nos horizontais também tem marca de sopro. Por quê? Quando o vidro é aquecido e ele vai para o resfriamento, esse resfriamento é causado por um soprador. Esse soprador normalmente tem uns caninhos assim, ó. Um monte de caninho. E normalmente, onde fica mais próximo do caninho, ele costuma ficar marcado. Vou te mostrar a imagem aí. Um outro problema que pode acontecer também é o esquadrejamento. Então, às vezes, o vidro é para ter 1 metro por 1 metro, a 90 graus aqui, ele não tem, ele está meio assim, ó. A norma também rege um pouquinho, né? Tem uma tolerância. E o último
pode ser a deformação de bordas, principalmente quando a têmpera é mal feita e principalmente quando o vidro é temperado num forno vertical. Mas é bom dizer que os fornos verticais eles estão saindo assim de linha, né? São pouquíssimos fornos que existem no Brasil hoje, mas é bom você entender. Vamos ver então cada um deles? Então essa aqui ó, é um empenamento, tá vendo? Duas obras diferentes. O vidro empenou muito, o outro também o vidro empenou bastante, né? O primeiro aqui, o lado esquerdo, dava até para arrumar, era só ter virado o vidro de repente, mas do lado direito não dava, estava muito empenado. Não dava. Muita coisa. Então, acontece. Depois nós temos a marca de sopro. Tá vendo? Repara aí que você vai ver, se você reparar bem na face do vidro, você vai ver uns quadriculadinhos ali. Aquele quadriculadinho, então, às vezes, é a marca de sopro. Normalmente, quando você olha de frente, você não vê. Mas se você olhar meio de lado, assim, dependendo da posição do sol, você vê. E isso aí, eu já peguei clientes que reclamaram por causa disso. Queria trocar o vidro porque o vidro estava manchado. Às vezes acontece. Mas aí também a norma também já prevê isso. Só que tem uma tolerância. E aí, os repuxos, né, da pinça. Você vê que esse aí está bem exagerado, né? Isso aí por quê? Porque o forno estava muito quente e o vidro ficou tempo a mais do que o normal. E aí repuxou então as pinças. O vidro temperado não tem limites. Como eu falei, ele pode desempenhar várias funções. Mas na hora que você chega ali para desenvolver um projeto, você tem que fazer várias perguntas. Por exemplo, esse vidro temperado, ele vai ser... Lembra aquelas 3 regrinhas? Lembra aquela regrinha? Então fala aí, qual que é a regrinha? Onde, para quê e por quê. Mas tem outras coisas que você tem que perguntar também. Por exemplo, esse vidro ele vai ser fixo? Ele vai ser móvel? Tá, mas ele então vai ser móvel. Beleza, mas que tipo de móvel? Vai ser porta? Vai ser janela? Ah, vai ser uma porta. Mas que tipo de porta? Vai ser de correr? Vai ser pivotante? Vai ser pantográfica? Como que vai ser? Então, são várias perguntinhas que você tem que ir se fazendo. Ok? Para que você consiga entregar produto ideal para aquele seu cliente. Por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas não têm muita consciência quando vai vender um box, por exemplo. Às vezes o cara tem um apartamentozinho lá que o box é 90 centímetros. O espaço do box. 90 centímetros. Aí o cara vai e vende um box de correr. Aí ele vende lá uma fixa de 45 e uma porta de 50. Aí a fixa vem com 45, a porta vem com 50, mas tem o puxador. Acaba ficando um espacinho para o cara entrar de 35. Aí você pega um cara assim igual eu, não passa no box. Então, você tem que saber qual é a melhor solução para aquela realidade. Para a realidade do seu cliente. Porque nós vendemos produtos personalizados. Outra pergunta que você deve se fazer é assim: em que esse vidro vai alterar o ambiente? Então vamos lá. O cara comprou um apartamento. O boxinho dele é apertado. Mas ainda assim, ele tem 90 centímetros para passar. Aí ele fala: rapaz, cara, tá molhando muito meu banheiro, eu vou comprar um box. Legal. Só que agora, eu falei para você, ele tinha 90 centímetros para passar. Agora ele vai ter quanto? 35. Então, olha a alteração que você causou, que o seu produto causou na vida daquele cara. Muitos vidraceiros não pensam nisso. Então o cara tem aquela varandona bonita na casa dele. Aí, um belo dia ele pega uma chuva lá e pensa assim: nossa, vou fechar aqui de vidro porque quando chove fica ruim. Aí ele chama você: João, seguinte, estou precisando, rapaz, fechar minha varanda aqui porque quando chove molha tudo aqui. Aí você vai, fecha toda a varanda dele de vidro fixo e coloca só uma portinha lá no centro para ele entrar. Legal. Problema de chuva você resolveu. Mas e o problema de sol? Vai virar um forno a varanda dele, que antes era uma varanda gostosa e arejada. Então, sempre pense nisso. O que o meu vidro vai alterar na vida das pessoas? Quais são os pontos benéficos e quais são os pontos maléficos? Isso é muito importante. Porque às vezes eu citei o caso da varanda porque isso é muito comum. Às vezes o pessoal me chamava: Gabriel, cara, o que eu posso fazer para eu poder
deixar menos quente a minha varanda, porque eu fechei tudo de vidro aqui, agora está muito quente. E aí você via que o cara poderia ter colocado várias portas, várias janelas, ok? E aí não, aí o cara fecha tudo de vidro fixo, porque fica mais barato para ganhar um orçamento e prejudica o cliente dele. Então sempre pense isso. O que eu vou alterar na vida do meu cliente com o meu trabalho, com o meu produto, com o meu vidro? Isso é uma regrinha básica. Bom, agora nós vamos ver então a tipologia dos sistemas em vidro temperado, os mais comuns, tá? Vamos lá. Primeiro são as portas. Bom, as portas existem 4 modelos apenas. Depois desses 4 modelos, você pode fazer várias outras configurações, mas basicamente são 4 modelos apenas. Então é o sistema pivotante, que a dobradiça é feita por pivôs mesmo, né? Pivô. Depois, que o pessoal chama de porta de abrir, mas todas as portas são de abrir, né? Senão não seria porta, né? Mas a porta de abrir, que é com as dobradiças laterais, a porta de correr e depois o sistema pantográfico, que ele une praticamente os 3 sistemas juntos. Ele pivota, ele abre lateralmente e ele corre. Então, basicamente, são esses 4. Agora, o que você vai fazer com esses 4 aí depende da sua imaginação. Mas, basicamente, são esses tipos aí. Os mais tradicionais. Ok? Depois, nós temos os sistemas fixos. Olha só. Mesmo sendo sistema fixo, nós temos várias possibilidades. Por exemplo, vamos ver. Primeiro é o perfilado, que é, basicamente, a instalação com perfil U, que é aquele que entra no pulo, como a gente diz, né? O engavetado. Depois nós temos o caixilhado, que já é um sistema de baguete. Não entra mais no pulo, mas ele entra com uma folga e depois embagueta. Depois nós temos o sistema de ferragens, furo, recorte ou pressão. Então, é um vidro fixo. Se usava essa técnica antigamente, né, de utilizar todos os vidros com ferragens. Hoje é mais habitual se usar com perfis de alumínio, mas ainda se usa em alguns determinados projetos. Você precisa ser assim, só fixo com ferragens. Depois nós temos os agrafados, que são presos por furos, né? Por bottoms, por exemplo. Depois nós temos os vidros fixos colados, por exemplo, um estrutural glaze, é um vidro fixo que está colado no quadro. Ou então um pergolado ou uma clarabóia, é um vidro fixo que está colado. Normalmente assim. E depois nós temos o híbrido, né, que é dois estilos, que ele tem tanto ferragens como perfis. E aí está o desenho mais detalhado. Então lá o engavetado, que é o com perfil U, o encaixilhado com base baguete, o ferragens, que é preso, né, pelos recortes, pelos furos, o agrafado e o colado. Ok? E agora eu quero falar dos modelos mais tradicionais de janelas. Primeiro é a maxiar. Alguns falam maxi-ar, outros maxiar, outros maximo-ar. Mas não importa. O que importa é que a função dela é sempre a mesma. Maxiar com dobradiças superiores. Depois, nós temos também um outro estilo de maxiar, que é com dobradiças laterais. Ela funciona com pivôs, mas a dobradiça é bem levantada para que ela abra como um maxiar, não como um pivotante. Eu vou até imitar agora os meus amigos aí que mostram para os seus clientes, né? Então, a basculante é assim, né? Metade para dentro, metade para fora. A maxiar é assim, ó, só para fora. Beleza? Depois nós temos a basculante, que eu acabei de mostrar, que é entre aspas, né? 55% para fora e 45% para dentro. Ela vira no pivô. E depois nós temos também a pivotante, né? Então, na basculante, a abertura é horizontal, ela faz isso aqui. Pivotante, a abertura é vertical, ela faz isso aqui. Existem outras opções, como por exemplo, o envidraçamento de sacada, que é praticamente um sistema híbrido, que funciona com 2 sistemas no mesmo sistema. Mas eu vou falar também para você mais um pouquinho para frente. Agora, eu vou fazer uma observação geral dos sistemas de envidraçamento com vidro temperado, beleza? Vamos começar então.
Primeiro sistema que a gente vai ver é a porta pivotante. Quais são os cuidados que você tem que ter com essa porta? A principal questão desse sistema é o esforço das dobradiças, caso a porta seja muito pesada e principalmente muito larga. Se ela for muito larga, ela vai fazer uma força extrema nas dobradiças. Ela sempre vai estar fazendo isso aqui, ó. Ok? Depois nós temos a porta com dobradiças laterais. Lembra que eu falei para você? Essa porta, antigamente, quando eu aprendi a trabalhar, o cara que até me ensinou a trabalhar, ele falava assim, Léo, nunca coloca esse tipo de porta, porque na época ele falava que essa porta arrancava a bucha. Mas depois a gente adaptou o método, né? Não faz portas tão largas assim também, tem um limite para você fazer as portas, mas a força também de arrancamento é muito grande. Depois nós temos as portas pantográficas ou sanfonadas. Bom, o cuidado com esse sistema pantográfico é a maior atenção precisa estar voltada ao eixo dos pivôs, quando fechadas. Cuidado também com o trilho e roldanas a ser usado. Normalmente, eu gosto de usar uma roldana que é meia cana mesmo. Tem umas que é metade só, que é meio reta, vou até te mostrar depois aí. Então, muito cuidado com a roldana que você utiliza e com o eixo. O eixo é extremamente importante. Se o vidro não estiver no eixo, as duas peças que correm não estiverem na mesma distância, o vão não funciona. Ok? Depois nós temos o sistema de correr, que é o sistema mais instalado aí. Tem várias formas de se distribuir esse sistema, que é, vamos supor, o mais popular no Brasil. E precisa de atenção na fixação dos trilhos, principalmente na prumação desses trilhos, entre o trilho superior e o trilho inferior, que na verdade é só uma guia. Mas a maioria dos problemas que dá nesse tipo de sistema é falta de prumo. Então, quando ele trabalha desaprumado, ele sempre trabalha pesado, com risco até de quebra. Depois nós temos as maxiars com dobradiças superiores. Uma grande atenção especial está justamente na haste. Por quê? Primeiro, por causa do comprimento da haste. Se ela for muito longa, quando você abre, dependendo da largura do peitoril ali, né, da base onde está fixado, a haste bate. Ela vai e ela vai ficar batendo aqui, ó. Tá? Outra questão é que esse sistema é um pouco perigoso, porque você abre a peça e trava ela com uma haste. Só que aquela haste ela tem só um encaixezinho. Já acontece muitas vezes, o cara, vamos supor, ela tem várias regulares. Ela tem 3 regulares. O cara abre só 2 regulares e deixa uma ponta passando para fora. Passa alguém, bate o rosto naquilo ali, pode machucar. E tem outro detalhe. Dependendo da situação, o cara pode bater o braço naquilo ali e aquela maxiar vem com toda a força e dá-lhe uma paulada no peito, ou sei lá onde pegar na cabeça. Então, é um sisteminha assim que tem que se tomar cuidado. Tá? Outra questão também é na altura do furo. Como ela tem essa haste e o guia dela é limitado, se você colocar ele muito alto, a haste não alcança. Se você colocar ele muito baixo, a haste também não alcança. Então, muita atenção nessa altura desse furo aí, que está sendo mostrado aqui. Depois a maxiar com dobradiças laterais. Já nesses tipos de maxiar, a tensão maior é no eixo do pivô, pois na maioria dos casos é preciso que a dobradiça fique no limite da altura e, dependendo do posicionamento, pode causar defeitos estéticos desagradáveis, fragilidade no recorte ou danos nas dobradiças. A tensão no furo da haste igual o da outra maxiar, mesma coisa. Aquele furinho ali tem que estar certinho. Como nesse caso, por exemplo, no desenho, tem uma peça fixa embaixo e uma maxiar em cima, são 2 furos. Você tem que acertar certinho, porque a pecinha ali não tem regulagem. É aqueles 2 furinhos ali e aquilo ali. Se errar, já não encaixa mais. Depois nós temos as janelas basculantes. Janela basculante exige do projetista saber o cálculo para que a parte inferior da basculante fique um pouco mais pesada que a superior, causando assim o fechamento automático. Assim que a corda, né, no caso a corrente é liberada, a basculante tem que se fechar automaticamente sem bater muito forte. Existe também a atenção com o tamanho e peso, pois para cada tamanho existem dobradiças apropriadas. Também, se a altura total da basculante for abaixo de 200 milímetros, pode ocorrer
o amontoamento nos recortes da dobradiça e o trinco. Outro sistema também é a janela pivotante. A primeira questão que precisa ser observada é a questão da vedação. Porque a pivotante ela não tem uma vedação muito favorável. Tem uma maneira de vedar a quase 100%, mas mesmo assim é um processo que não dá garantia de 100% de vedação. É muito difícil conseguir vedar uma pivotante 100%. Dependendo da intensidade da chuva, do posicionamento que essa chuva cai, ela pode passar um pouquinho de água. E tem outra questão também. A pivotante normalmente ela invade metade para dentro e metade para fora. Então dependendo de onde você vai instalar essa pivotante, ela pode ser perigosa, porque às vezes a pessoa está bem desatenta e bate o rosto na pivotante. Então, atenção nesse detalhe aí. Tá? Outra atenção também no detalhe é que normalmente os caras utilizam um trinco na ponta da pivotante. Beleza. Quando ela estiver fechada, você consegue ter o controle de manter ela fechada. Mas quando ela está aberta, dependendo da largura da base onde você fixou, ela não tem alcance. Como, por exemplo, essa que você está vendo, ela fica João Bobo ali. Aí se dá um vento, alguma coisa, ela pode querer virar. Então existe outro tipo de dobradiça que já vem com trinquinho. Ou uma dobradiça que já tem com freio. E depois é o envidraçamento de sacada, que é um sistema híbrido porque ele tem que correr e pivotar. Correr e pivotar. É um sistema que trabalha com pouquíssima folga, tem que ter muita atenção no nivelamento e no prumo. É um sistema que não permite erro. É um sistema que tem pouca regulagem e não permite erro. E por ser um sistema híbrido, né, porque ele corre e pivota, então tem que ter muita atenção nas furações, por exemplo, de saída, de entrada. Tem que se orientar o cliente que ele dá um tranquinho muitas vezes na hora que ele sai, na hora que ele vai entrar, às vezes tem que dar uma levantadinha dependendo das peças. Então é um sisteminha assim que você tem que ter uma certa atenção para vender. E para vender esse tipo de sistema, tem que ser um consultor. Tem que entender do que está vendendo. Ok? Por exemplo, uma vez eu fui no Rio de Janeiro fazer uma manutenção com um prédio lá, o cara tinha instalado todos os apartamentos com envidraçamento de sacada. Foi o prédio que fechou direto mesmo. Antes de entregar os apartamentos, o prédio tinha fechado. E o cara estava metendo pau no cara que tinha fornecido esse sistema aí. O sistema estava todo quebrado. Mas não porque o sistema era ruim. Porque os caras que estavam manuseando estavam quebrando o sistema. Por quê? O cara não tinha explicado para eles que ele tem uma posição certa para sair. Então o cara estava aqui com o vidro aqui, de repente ele queria abrir o vidro aqui. Aí o vidro não abria. E ele estava falando que o sistema não prestava. Então é aquilo que a gente falou do box. Não tinha a informação. Não tinha manual de uso, não tinha nada. Entendeu? E os caras não sabiam utilizar. Então muitas vezes, quando você não passa a informação para o seu cliente, ele se torna um ignorante. Não sabe utilizar o seu produto. E aí, às vezes ele não utiliza direito, fala que o seu produto não presta. Ok? Então é basicamente isso. Tá aí o desenho então do envidraçamento de sacada. E na próxima aula nós iremos falar de folgas. A próxima aula também está excelente, porque vai falar diretamente de folgas, um tema que eu gosto muito. Você também vai se interessar muito. Ok? Ó, lembrando que você então tem até, eu tinha falado até sexta-feira para mandar as fotos, mas aí como a gente vai fazer o sorteio só na segunda-feira, de repente você pode mandar também entre amanhã e domingo, ok? Então fica a seu critério aí, não vou falar mais para você enviar as suas fotos, aí você que escolhe, se quiser enviar, envia, se não quiser não envia, nós já temos bastante foto mesmo, beleza? Aí você só vai estar perdendo a sua oportunidade de ser considerado um campeão. Só isso. Beleza? Então, te desejo aí um bom fim de semana, que dê tudo certo aí e vamos ser otimistas, tá? 2015 promete ser um ano maravilhoso. Isso depende muito do nosso filtro. O que nós temos em nossa mente? Se a gente for pessoas que só pensam coisas ruins, automaticamente iremos atrair coisas ruins. Se nós temos um filtro de ver o mundo, né, mais bonito, um mundo mais belo, um mundo melhor, com certeza o nosso mundo será melhor. Então, a vida ela é um eco, né? Se você grita alô, ela vai falar alô para você. Se você grita paz, ela vai falar paz para você. Se você grita guerra, ela vai gritar guerra para você. Então, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Beleza? Meu nome é Gabriel Batista.
eu faço parte do setor vidreiro. Para nós, o importante é você. Você, parceiro. Aquele abraço.